aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo Escudeiro e seja bem-vindo mais uma vez no Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar sobre um herói muito bacana que todo mundo gosta, esse sim, ele nada mais nada menos que Homem-Aranha, o Spider-Man. Todo mundo já tá cansado de saber a origem do Homem-Aranha, né? Mas vamos recapitular. O Homem-Aranha foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko em 1962, na revista Amazing Fantasy da Marvel, e foi uma criação num esforço coletivo entre os três. O Kirby só participou do desenvolvimento inicial do Aranha, mas nunca foi um desenhista regular. Sendo assim, as histórias ficavam sempre a cargo do Stan Lee e do Ditko. Bom, todo mundo está cansado de saber a origem dos poderes do Homem-Aranha. O jovem Peter Parker estava em sua escola numa demonstração de uma experiência científica com radiação e de repente uma aranha irradiada pica sua mão e ele acaba tendo vários poderes. Assim que descobriu as suas novas habilidades, o Peter Parker então decide participar de uma luta para ganhar um dinheirinho extra. Bom, depois de participar do programa, Peter Parker topou com um ladrão que roubou todo o dinheiro do evento, mas decidiu não intervir no roubo porque ele achava que não tinha nada a ver com isso. Dias depois, o seu tio Ben acaba sendo assassinado por um criminoso e ao investigar, Peter Parker descobre que o assassino era o mesmo cara que ele deixou escapar lá no evento. Sendo assim, o jovem Peter Parker passou a viver com a culpa e remorso ao perceber que seus poderes também carregam grandes responsabilidades. Portanto, o Homem-Aranha lutador se aposenta e surge o Homem-Aranha herói. Nosso amigão da vizinhança teve aí vários inimigos durante a sua carreira de herói. Temos o Rhino, Dr. Octopus, Lagarto, Escorpião, Abutre, Camaleão, Kraven, o Caçador e entre outros. Entretanto, nenhum desses inimigos é tão marcante nas histórias do Homem-Aranha como o Duende Verde. Por trás da máscara, o vilão era ninguém menos que Norman Osborn, pai do melhor amigo de Peter, Harry Osborn. Eventualmente, o próprio Harry se tornou Duende Verde depois no futuro. Nós sabemos que Peter Parker tem várias habilidades tecnológicas e científicas. E foi assim que ele desenvolveu seu lançador de teias. O dispositivo é um bracelete capaz de disparar teias artificiais que também foram desenvolvidas por ele. Bom, assim como um adolescente comum, o jovem Peter Parker também tem lá seus problemas nos relacionamentos amorosos. Entre os principais nomes temos a Gwen Stacy, a garota que era sua amiga no primeiro ano de universidade e acabou se tornando sua namorada, até que a jovem acabou sendo assassinada pelo Duende Verde. Já a Mary Jane Watson é a outra namorada popular do Homem-Aranha. A garota era sobrinha de uma vizinha da tia May e acabou sendo apresentada a ele logo após a existência da tia May. O Peter Parker também chegou a se relacionar com uma vilã, vamos dizer, a Gata Negra, um relacionamento bem conturbado. Peter Parker teve vários relacionamentos. Teve um caso curto com a heroína Arpia. Também teve um relacionamento com a Silk, uma garota que recebeu os mesmos poderes que o Peter Parker. Na história, ela foi picada pela mesma aranha que o Peter Parker foi picado. E quando eles se encontraram pela primeira vez, teve uma química entre eles. A atração era mais física do que sentimental. Esse relacionamento não durou muito tempo. Nas histórias do Homem-Aranha, Peter Parker já chegou a noivar e casar com a Mary Jane Watson. Em suas histórias, ela também ficou grávida, mas por causa de uma intervenção do Duende Verde, acabou não tendo filho. O Homem-Aranha já teve vários uniformes durante sua carreira. Além do tradicional vermelho e azul, ele já teve um uniforme que até então ele achava que era um uniforme e não era. O simbionte preto. O Peter Parker achou que estava usando um uniforme, na verdade era um alienígena que estava sugando as suas energias e transformando ele em uma criatura única. Após uma luta contra esse uniforme simbionte, o Peter Parker consegue se livrar dele e o simbionte, precisando de um hospedeiro, conseguiu chegar até o Ed Brock e ele se transforma então no Venom, um dos inimigos do Homem-Aranha. A saga do clone. O Chacal era na verdade Miles Horan, professor de biologia de Peter Parker e de Gwen Stacy. Horan culpou Peter Parker pela morte de Gwen,
tendo orquestrado então uma vingança. Então ele clonou os dois. Clonou a Gwen e o próprio Peter Parker. Durante um momento dramático da história, o Chacal força o Homem-Aranha a combater o seu clone. Mas os dois acabam por unir forças contra o vilão Chacal. Um dos Homem-Aranhas faleceu durante esse confronto, sendo que o sobrevivente questionou sobre quem era o original, quem seria o verdadeiro. Mesmo assim, depois de alguns anos mais tarde, ele encontra o seu clone. Na verdade, Peter Parker descobre que seu clone sobreviveu a essa luta, nesse combate que eles tiveram com o Chacal. E o clone adotou o nome de Ben Reilly, inspirado no tio Ben e o nome do meio da tia May. E ele viveu nas sombras durante esses anos todos, pensando ser até o próprio Peter Parker. E o seu regresso forçou Peter a questionar mais uma vez sobre se ele seria o clone ou o verdadeiro Peter Parker. Assim, o Homem-Aranha une forças com o novo lançador de teias, que ficou conhecido como o Aranha Escarlate. O objetivo até da Marvel era apresentar esse novo personagem, brincar com o mistério dos clones, né? E no final, revelar que Ben, e não Peter, era o verdadeiro Homem-Aranha. Isso permitiria ao Peter retirar-se juntamente agora com a sua esposa, a Mary Jane, que estava grávida, enquanto Ben ficava com o manto do aracnídeo, que sempre deveria ter sido seu ao final da história. Essa troca permitiu trazer o herói de volta às suas raízes, não como um homem casado, mas como um lobo solitário que sempre fora. Inicialmente a saga não era para durar tanto tempo, mas como as vendas eram boas, ela durou quase um ano. Pouco tempo depois, Peter e Mary Jane decidiram então abandonar Nova York e mudaram-se para Portland, onde poderiam criar um bebê em paz. Então estava preparado o terreno então para Ben Reilly, que ele assumiria então o verdadeiro manto do Homem-Aranha. Ele chegou até a trocar o uniforme, em vez de usar o uniforme do Aranha Escarlate, por um novo uniforme do Homem-Aranha. Pintou o cabelo de loiro e assumiu a nova responsabilidade que vem com um grande poder. Lógico que essa saga, enfim, terminou durante um combate do Homem-Aranha, que o Ben Reilly contra o Duende Verde. Ele acaba sendo atingido pelo jato do Duende Verde. Peter Parker então descobre que Ben Reilly realmente era um clone. E ele era o verdadeiro Homem-Aranha. Então Peter Parker volta o seu uniforme, derrota o Duende Verde. Durante toda esta confusão da briga contra o Duende Verde, enquanto o Peter Parker luta contra o Norman Osborn, a Mary Jane grávida é levada a um hospital. Só que nesse processo ela acaba perdendo o bebê. Todo nerd que se preza sabe que Joe Quesada, que é o editor da Marvel, sempre teve como objetivo de desfazer o casamento entre Peter Parker e Mary Jane. O grande momento da vida de Joe Quesada. Um momento tão especial que o cara decidiu assumir os desenhos por conta própria e finalmente conseguiu separar Peter de Mary Jane. Bom, para isso acontecer, Joe Quesada fez o Peter Parker revelar sua identidade ao mundo. E o Arachnid teve que lidar então com um monte de problemas, desde supervilões atacando sua residência, até processos movidos pelo J. J. Jameson, também culminando um atentado que fez a imortal Tia May levar um tiro que era destinado ao Peter Parker. Isso deixou o Peter transtornado e ele voltou até a usar o uniforme negro como sinal que não era mais o amigão da vizinhança. Então chegamos ao Um Dia a Mais. O Peter Parker agora busca a solução para salvar a Tia May. Ele até troca uns socos com Tony Stark, o Homem de Ferro, que o convenceu a revelar sua identidade a todo mundo. Depois de sair na porrada, que sempre acontece com os heróis da Marvel, o Peter imobiliza o Tony, explica a sua situação. Aí o Tony acaba ajudando o Peter Parker, pagando todas as despesas do hospital da Tia May. Enquanto isso, o Peter procura uma forma de salvar a Tia May. Então assim ele vai atrás do Doutor Estranho e temos mais uma daquelas histórias místicas que nunca dá certo na Marvel. Basicamente, o Doutor diz que não pode fazer nada para ajudar a Tia May. Neste momento, Peter Parker é levado a um sonho bizarro, onde ele conhece outras possibilidades na sua vida, caso não tivesse sido picado pela aranha. E neste sonho bizarro, Peter Parker conhece a sua filha. Mas Mephisto diz que esta é a filha que eles teriam tido agora, e não aquela que foi raptada, que aparentemente Mary Jane perdeu lá no passado. Uma das soluções
foi Peter Parker fazer um pacto com Mephisto. Ele faz uma proposta e anuncia: à meia-noite de amanhã, perderão ou o casamento ou a Tia May. Façam a sua escolha. Sendo assim, Peter Parker e Mary Jane teriam apenas um dia para aproveitar o seu amor. Finalmente, Mephisto começa o seu feitiço e Peter Parker e Mary Jane têm o seu último diálogo. Assim que a Sada realiza um dos seus maiores sonhos, e a história então é apagada. Peter Parker acorda na casa da Tia May, lasca um beijão nela e sai correndo dizendo que tem uma festa de boas-vindas. E a saga termina com os personagens brindando a um novo dia. Quando as coisas começaram a correr bem para o Peter Parker, pelo menos uma vez, algo de ruim acontece. Ao visitar o moribundo Octavius, Peter de repente teve sua mente trocada com a do Otto, e permitindo que Otto vivesse e corresse no corpo de Peter Parker. Mas pouco antes de Peter morrer, no corpo de Otto Octavius, Otto descobre o significado verdadeiro de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Através das memórias angustiantes de Peter, então ele decidiu viver de acordo com o legado de Peter e se tornar o Homem-Aranha superior. Otto fez tudo o que pôde, mas sua forma violenta de punir os criminosos rapidamente atraiu a ira de todos ao redor. Quando foi revelado que a consciência de Peter existia dentro do corpo do velho Octavius, Otto se sacrificou, permitindo que Peter Parker voltasse ao verdadeiro corpo do Homem-Aranha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Algumas curiosidades sobre o nosso amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like para nós. Se você não gostou, deixe um dislike. Você pode seguir a gente também no canal e também você pode ativar o sininho para receber notificações quando tiver algum vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!